Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o Dini. Recentemente, ontem, eu vi um vídeo do André Oliveira sobre como usar melhor o tu aqui em Portugal e concordo bastante com ele. Basicamente, ele falou que o tu é usado com pessoas mais próximas, o você com pessoas que tu estás conhecendo no trabalho, em lugares mais formais, pessoas que tu não conhece, fala-se você, e eu adiciono aqui a mais o senhor, a senhora. A gente pode falar o senhor, falar a senhora, quando é mais formal ainda, é mais formal que o você. Então imagina que o tu é próximo, o você é mais ou menos próximo e o senhor, senhora é mais afastado, né, com mais formalidade. E a partir desse vídeo, me deu vontade de fazer então um vídeo falar sobre os empregos do tu no Brasil. Por quê? Porque pra quem não sabe, pessoal, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou da cidade do Rio Grande, que é quase extremo sul do Brasil. Não basta ser do Rio Grande do Sul, eu sou do sul do Rio Grande do Sul. E lá é o seguinte, a gente fala tu sempre. Até se tu fores do Rio Grande do Sul e tu falares você, porque eu tô aqui em Portugal faz mais de um ano, vai começaram a falar você e eu não sei, comenta aqui embaixo se já falam você. Aí a gente fala vocês no plural, né, mas a gente fala tu no Rio Grande do Sul, desde que eu nasci, com os pais, claro que com relação de pais, avós, usa-se o senhor, mas dificilmente usa-se você lá. A gente vê muito você de pessoas que são de fora, né, do estado, e o você também na televisão, né, novelas, tudo, jornais, as pessoas falam você. Então, a gente pode dizer que o você é oficial do Brasil, assim, vamos assim dizer, né, e o tu falam-se em vários estados. No sul, praticamente, no Rio Grande do Sul, falam-se tu sempre. Em outros estados falam às vezes, daí depende muito do contexto para falar tu. Eu sei que no Rio de Janeiro podem falar tu também algumas vezes, no Nordeste, no Norte falam-se tu também, e no Rio Grande do Sul a gente fala sempre tu. Uma peculiaridade do Rio Grande do Sul que se conjuga errado quando fala-se tu formalmente. Porque o certo é o seguinte, quando eu falo assim, falaste, é tu falaste. Segunda pessoa, tu falaste. E no Rio Grande do Sul, muita gente fala tu falou. Que é o quê? Tu falas a segunda pessoa, mas conjuga na terceira. O certo é tu falaste ou você falou. Dá pra entender? E mais peculiar ainda, que eu acho que pouca gente sabe disso, que na minha região ali, eu sei que na minha região, na cidade de Rio Grande, na cidade de Pelotas, que é ali perto, talvez no Chuí, Santa Vitória do Palmar. Se tu for do Chuí, Santa Vitória, comente aqui embaixo, ou se tu for de outra cidade, tipo Canguçu, ali perto, se vocês também falam isso, que é o seguinte, a gente conjuga ainda de outra forma errada, que é o falasse, tu falasse, tu comesse. Muita gente fala isso lá. E até as pessoas que são de outras regiões do próprio estado do Rio Grande do Sul acham engraçado esse tu falasse. E, bem, quando eu vim aqui pra Portugal eu sempre falei tu, né? A Catarina até me disse a Catarina tá aqui do lado. Ela disse que teve uma vez uma amiga tua, né? Que teve um contato com... Ele devia ser gaúcho, eu acho, né? Porque ele falou tu. E ela disse, vocês são brasileiros, não podem falar, vocês podem falar você, só que a gente acha que ele era do sul, né? Sim, porque ele conjugava punha o tu, mas usava a terceira pessoa. Sim, ele poderia ser de outro estado tentando falar, que nem aqui, né? Ou ainda ele poderia ser gaúcho, então sempre falou tu, então ele pode ter ficado meio que, ué, como assim? Eu sempre falei tu. A minha amiga pensou que ele estava a fazer um esforço para conjugar no tu, mas que se estava a enganar. Sim. Mas a verdade é que ele disse que era o normal na zona dele. Então ele devia ser do sul então. Devia ser do sul então. Porque a gente fala assim, mas a gente tem o falasse, né? E pra mim foi assim, é o seguinte. Ao chegar assim, eu tento falar hoje o falaste. Tu falaste, comeste. Pra mim foi meio que fácil até, porque... Pra ti do falasse para o falaste é muito mais fácil, sabe? Tu só tem que trocar é tipo um esse e um este, né? É mais fácil tu começar a treinar pra falar certo, né? O português correto. Mas o que acontece? Comigo, como por ter amigos também, né? Às vezes eu falo tu falaste, tu falou e tu falasse. Às vezes saem os três, sabe? O que é perfeitamente normal. O que o André falou no vídeo dele é muito correto. Porque, assim, se tu tá num âmbito formal, tu tá no teu emprego, no banco, uma pessoa que tu não é próxima, ou ainda com
relações com o chefe, né? É bom falar ou o você ou o senhor. Como eu não sou acostumado a falar com você, é difícil pra mim falar você. A Catarina sabe, eu não falo você. Tu fala você com a tua avó, né? Sim. Ela fala você pra avó dela. Eu até não conheço a avó dela ainda, mas quando eu conhecer, vai ser, assim como eu trato a mãe dela, eu falo por a senhora, o senhor. Porque lá no Rio Grande do Sul geralmente falam-se assim quando falam-se formal, ou seja, a gente não tem você, tem do tu pro senhor direto. E assim, mas assim, pra mim dificilmente eu vou tratar como senhor alguém na informalidade, no social, não em trabalho. Da minha idade, ou mais novo, como senhor. Mas é claro que no trabalho, sim, né? Então, no âmbito profissional, eu sempre te aconselho a falar o você ou o senhor. Não fala tu, até que a pessoa chegue e te diga, não, pode falar por tu, o senhor está no céu, muita gente fala, né? Então, é mais interessante tu empregar a parte formal até que a pessoa te diga que não. Mas no social eu não vejo problema algum. Mas é claro que esse vídeo não seria do Dini Dalbão se não tivesse a opinião -- botinada, que eu vou falar um pouco sobre algumas coisas. Que é o seguinte, bem gurizada, eu sou observador desde pequeno. Assim, eu tenho um interesse muito grande pelo ser humano em observar o comportamento desde que eu era criança. Eu ficava observando como eram dadas as relações sociais. Né? E eu não pude, então, deixar de ver os comentários deste vídeo do André, né? Que assim, muita gente, muito legal, muito fixe tuas dicas, e realmente, se a pessoa quer vir pra cá, né, e arrumar um emprego, é bom saber disso pra não passar algumas gafes, né? Eu não sabia, por exemplo, eu sempre falei tu, até hoje eu sempre falo tu, né? Mas é muito bom saber disso. Mas sempre tem nos comentários as pessoas que eu gosto de tratar como os bastiões da moral e da cultura. São quem? São aquelas pessoas que parece que são perfeitas, sabe? Elas chegam, sim, implacáveis e tentando sempre menosprezar, dizendo que é falta de cultura de uma pessoa quando ela fala errado na informalidade, sabe? Não falo em emprego, não falo em uma relação totalmente formal, sei lá, um tribunal, uma coisa assim, né? Mas eu digo no informal. E as pessoas falam que é falta de cultura e falta de educação tu conjugar errado o verbo ou coisas do tipo. Coisa que eu discordo muito. Até porque eu acho que esses bastiões da moral e da cultura, muitas vezes eles devem ter uma coisa muito retida para si, então eles têm que apontar o dedo pro próximo para conseguir se autoafirmar. Ou seja, bem, como observador, eu sempre tive um interesse maior. Se a pessoa, assim, ela se vende como uma pessoa imperfeita, ok, ela é imperfeita. Mas quando o cara chega cheio de nome-toques, assim, né, eu costumo observar mais esse cara. E sempre encontro podres e coisas contraditórias na própria vida, no próprio comportamento dela. É claro que, pessoalmente, eu consigo analisar isso, é muito mais fácil, né? Mas pela internet, onde todo gatinho ele vira um leão, vira um tigre, né? Porque todo mundo vira corajoso, né? Todo covarde vira um corajoso na internet, cria ali um fake, sem a foto pessoal e com nome qualquer e, sim, vomita ódio mesmo, né? E, sabe, contra brasileiro, contra quem fala mal, como se fosse falta de educação a pessoa falar errado no âmbito informal e social da coisa. Tinha alguns comentários que era o seguinte: se uma pessoa me trata como tu, eu mando logo longe, porque só que é muito próximo, ninguém pode me chamar de tu. Ou seja, assim, o cara é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é muito formal, só me chamam de tu os próximos, ele esbanja numa falta de educação que é xingar uma pessoa só por causa disso, né? E eu digo assim, o vídeo dele tá muito certo, do André, parabéns, porque sim, no âmbito profissional mesmo, tu tens que ter essa conduta, né? Mas eu falo aqui do social, no ato de socializar, eu falo um pouco da hipocrisia do ser humano também. Que, olha, se uma pessoa, ela te destratar, pensa bem, te tratar mal, te tratar como um marginal, só porque tu falaste um português incorreto, ou só porque, não digo invadiu o espaço, mas porque tu falaste de uma forma errada, cara, te afasta desse tipo de gente. Geralmente é gente vazia, é gente cheia de amargura e rancor, cara que passa trabalho e o único jeito dele se autoafirmar é apontando o dedo pro próximo. Só que é o seguinte, eu sempre digo o seguinte, aquela pessoa que aponta o dedo, ela pega uma pedra e aponta essa pedra pro próximo,
ela não percebe que pode ter uns 30 apontando uma pedra para ela também. Então isso ela não percebe. É bem o ditado, né? O ditado que o macaco olhando pro rabo do outro não viu o seu e pegaram o rabo dele. Eu acho que era assim o ditado, né? É mais ou menos isso. Por isso que eu digo, não se sinta culpado, culpada, caso tu cometa alguma gafe, porque é perfeitamente humano. E essas pessoas que adoram atirar pedra, elas escondem, eu tenho plena certeza, de uma verdade totalmente oculta. Elas não são isso que elas pregam. Elas acham que elas erraram tanto que agora elas precisam afirmar que os outros erram para se sentir mais íntegras. Existe muita gente assim. E o meu conselho é, no âmbito profissional, familiar, com uma pessoa de Portugal ou uma pessoa mais velha, seja formal, porém, eu te aconselho ao mesmo tempo, te afasta de gente que te distrata, te trata mal apenas pelo teu jeito de falar. Se a pessoa acha que é falta de cultura e falta de educação, tu cometer no âmbito social, uma gafe, um erro de português, eu acho que ela tem problemas de caráter e de autoafirmação. Mas no profissional, sim. É você, o senhor, a senhora. Eu, dentro do possível, sempre tento falar um português correto. Mas é claro que muitas vezes sempre escapa uma palavra ou outra, uma conjugação errada e outra, mas é perfeitamente normal. Somos humanos, somos imperfeitos. Põe isso na cabeça. Não tente buscar perfeição, porque tu pode te dar muito mal nisso. Então, às vezes, eu conjugo o verbo na primeira pessoa... Na primeira pessoa, não. Eu conjugo tu falaste, tu falou, tu falasse, às vezes tu falasse também, e é perfeitamente normal, eu não tô no emprego. E se caso escape no emprego, tem paciência, a gente é imperfeito, a gente sempre tende a caminhar para ficar melhor, mas não se culpe, não se martirize por causa de um erro que foi sem querer. E minha gurizada, por este vídeo é isto. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas redes sociais, porque a gente pode interagir por lá, o sininho e te inscrever no canal. Cada vídeo novo vai chegar uma notificação para ti. Eu moro aqui, Portugal, Chaves, Trás-os-Montes, sempre fazendo algum vídeo de Portugal ou e não só de Portugal. Então te inscreve aí, a gente pode ter um contato melhor. E até a próxima. Tchau!